Olá, seja bem-vindo ao nosso curso O Segredo dos Concursos Públicos. Olha, tem bastante informação aqui. Esse curso é resultado de muitos anos de experiência, não só minha, mas também de toda a equipe de professores da Leges e também do trabalho dos nossos alunos aqui que passaram em concursos públicos. Então, usando este método que você vai conhecer, nós já tivemos pelo menos 3.000 alunos tomando posse em concursos públicos dos mais variados. Então nós vamos compartilhar com você algumas ideias muito interessantes e eu tenho certeza que ao final dessas 3 primeiras aulas você vai dizer assim, eu não sabia disso. Mas fica tranquilo, porque nós estamos aqui para te passar informação e é coisa simples, muito simples mesmo. Sabe aquele cara que você tinha certeza que nunca passaria em concurso público e ele passou? E você até hoje está tentando entender como foi que aquele cara passou no concurso? Você não consegue entender, mas nós aqui sabemos por quê. Sabe aquele outro cara que você tem certeza absoluta que ele vai passar no primeiro concurso que ele tentar e ele passa anos tentando concurso público e não passa no concurso? Eu também vou te contar por que ele não passa. Existem algumas coisas a respeito de concurso público que são, parecem até enigmáticas. Se fala pouco, mas são muito óbvias. Quando você passa no concurso, depois de alguns anos, através das suas tentativas e erros, você descobre onde é que você estava falhando lá no começo. Só que aí você já está preocupado em assumir o seu cargo e trabalhar na repartição. Você não está preocupado em ensinar isso para as pessoas. E é o trabalho que nós desenvolvemos aqui. Eu, como falei para você na aula inicial, eu sou oficial de justiça, mas fui policial civil, fui escrevente do fórum, fui oficial de promotoria, passei no concurso de oficial de justiça, passei em vários concursos, utilizando algumas técnicas experimentais, através da minha própria vivência ali, tentando descobrir onde que eu podia melhorar, onde eu estava errando. Mas, posteriormente, como professor de direito, vivenciando os cursinhos, vivenciando as escolas preparatórias para concurso, fazendo psicopedagogia, eu fui entender a dinâmica dos concursos públicos para poder passar isso para você. Então, fica na boa, fica tranquilo, fica aí, que eu vou te ensinar algumas coisas muito simples. E você vai falar, pô, professor, isso é simples. Se eu soubesse disso, eu já tinha passado. E vai passar. Eu tenho certeza que você vai passar. Então, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, se você passar no concurso, seja qual concurso que você passar, as pessoas vão dizer assim, olha, você viu, fulano é um cara inteligente, ele passou em concurso. Então, a nomenclatura normal, para quem passa em concurso, ele é inteligente, as pessoas vão dizer que você é inteligente. Eu prefiro definir as pessoas pela sua capacidade de resultados em concursos públicos em 3 categorias. Vamos comigo na tela, eu vou chamar você na tela aqui, para a gente poder visualizar isso de uma forma mais clara. Vamos trabalhar um pouquinho com a imagem. Eu vou até fazer diferente, eu vou colocar a minha imagem junto com a imagem que eu vou transmitir para você, e aí a gente pode conversar, se eu não sair do ponto aqui da marcação. Olha só, todas as pessoas que passam em concurso público vão receber a pecha de serem chamadas de inteligentes. Mas nem todas as pessoas que passam em concursos públicos não são inteligentes. A maioria das pessoas que passam em concurso público não passam porque foram inteligentes. Elas passam por outras características. E nós precisamos entender isso. Porque ser inteligente é uma característica, é quase sorte, né? Olha, eu nasci inteligente, eu sei das coisas, porque eu tenho uma capacidade intelectual diferenciada, e isso é um dom natural, que eu nasci assim, e eu cresci dessa forma, e eu tenho essa inteligência natural. Olha que bonito, né? Não é meu caso não, tá? Vou trazer isso para a realidade. Ser inteligente não ajuda muito. Vamos classificar as pessoas de 3 modos diferentes. Vamos classificar assim. Nós temos, vamos esquecer a expressão inteligente, e vamos trabalhar com três formas de se entender o cara que passa em concurso. Temos pessoas geniais?
Temos. Nós conhecemos algumas pessoas absolutamente geniais. Aquele cara que, em qualquer coisa que ele se envolver, aquilo tende a dar certo porque ele tem uma capacidade intelectual diferente, né? Eu não classifico como inteligente, eu classifico como alguém que tem uma capacidade muito evoluída. Raras pessoas, na maioria das vezes, elas não estão no serviço público. Existem outras pessoas que passam em concurso público porque são entusiasmadas. Ela mergulha no concurso por conta de um entusiasmo, ela está de olho na prova, ela está de olho no resultado, ela está de olho no salário, ela está muito empolgada. Isso acontece muito, você vai perceber, com pessoas que querem carreiras na área policial, que nasceu desde criança com o sonho de ser policial. Então ele já brinca desde pequenininho com farda, é o sonho dele entrar para a polícia. Normalmente essas pessoas são muito entusiasmadas para estudar, elas estão de olho na data da prova, na data da prova seguinte. Os entusiasmados passam em concurso público por conta da empolgação. E existem aquelas pessoas que passam em concurso público porque se organizam para estudar. Então, eu chamo as pessoas de organizadas. Olha, eu tenho as pessoas geniais, normalmente elas não passam em concurso público. Eu tenho as pessoas entusiasmadas, normalmente elas se desgastam muito até passarem em concurso público. E eu tenho as pessoas organizadas, que normalmente são aquelas que vão ser aprovadas em concurso público. Vou deixar isso aqui na tela para você, vou trazer você aqui na tela e olha só, próxima tela, nós vamos enxergar um pouquinho melhor isto que eu estou falando para você. Que tipo de funcionário público você acha que o Estado está procurando? Você acha que o Estado está procurando para trabalhar lá dentro? Pessoas geniais, com uma capacidade intelectual absoluta, ou pessoas organizadas? Pense com você aí. Olha só, eu trabalho com concurso público há muitos anos. Eu acredito que eu estou na área de licionar para concurso público há quase 30 anos. E eu comecei a estudar para concurso público antes de 30 anos atrás, porque eu já tenho 30 anos do meu primeiro cargo. Então, eu poucas vezes conheci dentro do serviço público pessoas geniais. Aquelas pessoas que a sociedade, de modo geral, caracteriza como inteligente. Esse cara é inteligente, ele tem uma facilidade enorme, ele tem um brilho, uma capacidade, ele passa em concurso porque ele é inteligente. Na maioria das vezes, 99% das vezes, eu conheci no serviço público pessoas organizadas, pessoas que se organizaram para estudar. Algumas outras vezes, eu conheci pessoas que passaram pelo entusiasmo, estavam muito envolvidas com aquelas provas. Normalmente são pessoas que escolheram a carreira antes do concurso. Nós vamos falar sobre isso, fica tranquilo que tudo que eu estou falando aqui para você é uma abertura. Nós vamos falar sobre isso em 3 ou 4 aulas e que você terá a oportunidade de entender essa dinâmica para você poder mudar o seu conceito de estudo. Para que eu estou dizendo isso para você? Não estou dizendo isso para que você pense, será que eu sou genial? Será que eu sou organizado ou entusiasmado? Não pense isso. Não é esta a proposta. A proposta é que você tente entender como é mais fácil estudar por um determinado caminho e como é muito mais difícil passar pelo caminho que as pessoas normalmente escolhem. Eu posso te assegurar uma coisa, vou trazer você aqui para te dizer uma coisa com muita clareza. As pessoas estudam errado para concurso. Eu estou vendo as pessoas estudarem de forma errada há 30 anos. Há 27 anos eu liciono dizendo, olha, a maneira de estudar para concurso é essa aqui. Eu passei em 11 concursos no período de um ano, de uma vez só, porque eu estudei dessa maneira aqui. Você quer passar? Faça isso que eu fiz, que vai dar resultado. Eu garanto para você que vai dar resultado. Eu tenho uma forma que realmente funciona. Professor, para mim não funciona. Para mim,
o formato que eu quero estudar, o meu formato de estudo é aquele. Ótimo, não tem problema, não existe verdade absoluta, mas existem caminhos que já foram trilhados. Eu vivi essa experiência e estou trazendo para você aqui. E eu estou te garantindo, olha, primeiro, nós, proprietários e diretores de escolas de curso preparatório para concurso, queríamos entender qual é o envolvimento das pessoas que fazem concurso público. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma boca de urna na saída de alguns concursos na capital, em São Paulo, e descobrimos que 98% das pessoas que saíam das provas dos concursos, elas diziam que não sabia o que ia cair no concurso, que elas haviam feito a inscrição e que elas não sabiam o que ia cair no concurso. Aí você fala assim para mim, professor, mas deu 100 inscritos por vaga. Você está disputando com 2 que teve acesso ao conteúdo. Você não está disputando com 100, você está disputando com 2 que teve acesso ao conteúdo. Considerando que você estudou, então você está disputando com mais um. Se deu 100 por vaga, você está disputando com mais um. Nós descobrimos que 2% dos candidatos haviam buscado o edital do concurso e comprado algum material de estudo, mas que nem todos eles tinham estudado para o concurso. Não dava 2% o número de pessoas que haviam estudado para concurso. Primeiro isso. Segundo, vamos ao fato que me interessa aqui. Nós descobrimos no decorrer desses anos que as pessoas estão estudando da maneira errada. Elas estão estudando por um caminho que normalmente leva ao cansaço e não à aprovação no concurso. E por isso, pessoas que são capacitadas, que deveriam já ter passado no concurso, acabam desistindo. Elas acabam desistindo pelo cansaço. Então, vou te trazer de volta para a minha tela aqui. Quero que você vem comigo e aí eu volto a pergunta para você. Você acha que o Estado está procurando gente genial ou gente organizada para passar em concurso público? Está aí na tela e provocando você, estou provocando você para refletir sobre algo que é muito antigo e discutido. Eu vou te contar como é que eram os concursos públicos até os anos, por volta de 80 a 85, nós tivemos uma mudança no formato das bancas. O que acontece? Você lembra do concurso do Banco do Brasil? Era um concurso que a maioria das pessoas aprovadas eram geniais até os anos 80. Os concursos até os anos 80, basicamente, eles eram compostos de uma prova com raciocínio lógico bastante complexo, uma matemática bem profundamente de raciocínio e não de fórmula, e uma língua portuguesa de interpretação de texto e redação. Havia algumas pessoas geniais que elas, por natureza, elas têm um raciocínio lógico mais aprofundado, elas têm uma capacidade de matemática, quando ela é uma matemática de raciocínio, elas têm isso mais aguçado. A interpretação de texto das pessoas geniais é muito mais profunda e a redação delas sempre é mais criativa. O que acontecia com os concursos públicos até 1980, por volta de 80 até 85? As pessoas que nasceram inteligentes, que eu vou colocar aqui na lousa para você, como pessoas geniais, as pessoas geniais, elas precisavam apenas de uma caneta e acordavam no domingo de manhã, iam lá e faziam a prova do Banco do Brasil e passavam. Elas eram aprovadas, na maioria das vezes sem ter estudado. Mas por que elas passavam? Porque elas eram geniais e porque o Estado buscava pessoas geniais. As suas provas eram voltadas a jogar uma rede na sociedade e puxar os gênios para dentro do Estado, puxar as pessoas que tinham a capacidade de interpretação, uma capacidade de raciocínio profundo. Isso era a prova até 1985. Então você vai conversar com uma tia, às vezes um pai mais velho, um avô, e você vai falar de concurso público, ele fala, ixi, olha, para passar em concurso tem que ser inteligente. Você vai escutar, olha, para passar em concurso público você tem que ser inteligente. E essa expressão vem causando confusão na vida de muita gente. Todo mundo é um pouco inteligente.
Todo mundo é um pouco inteligente, mas nem todo mundo é um pouco genial. Eu sou uma pessoa mediana, eu tenho a minha capacidade de estudo, e dentro da minha capacidade de estudo, eu me desenvolvo. Eu não sou um gênio. Eu conheço pessoas geniais, aqueles amigos meus que hoje estão na Receita Federal ou na Receita Estadual ou passaram pelo Banco do Brasil, que conseguiam montar o cubo com todas as faces. Eu só conseguia montar um lado de uma cor só. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade média, e com a minha capacidade média eu me desenvolvo, eu estudo. Até 1985, uma pessoa genial, ela simplesmente precisava pegar uma caneta desta aqui e fazer a prova no domingo e ela passava no concurso. Ela já estava aprovada no concurso, ela não precisava de muito mais do que isso. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você uma comparação muito interessante enquanto eu apago esta lousa aqui, enquanto a nossa equipe prepara aqui para vocês, eu vou mostrar para você uma coisa interessante. Olha, vamos supor que o Estado queira fazer um concurso público para pessoas geniais, ou ele resolva fazer um concurso público para pessoas estudiosas, que eu vou chamar aqui, agora você fica ligado e presta muita atenção, eu vou chamar aqui de pessoas organizadas. Porque se eu falar estudioso, você fala, mas eu não sou estudioso, professor. Aí eu vou falar para você, olha, a próxima aula e na outra aula, eu vou te ensinar a ser. Eu vou te contar como é que faz. Para você ser pai, ser marido, trabalhar na empresa que você trabalha, cuidar dos seus negócios, cuidar da sua mamãe, do seu papai, e estudar e passar no concurso. Eu vou te ensinar. Calma, que nós vamos chegar junto lá. A proposta do curso é essa. É por isso que chama o segredo dos concursos públicos. E você está pagando por isso. Você comprou o segredo. E eu vou te contar o segredo. Então, vamos por partes. Ao invés de chamar o sujeito de estudioso, até para não assustar ninguém, o sujeito vai falar, pô, mas peraí, eu não sou estudioso, eu vou parar, eu já desisti disso aqui, cansei, não sou estudioso, deixa para. Não, vamos lá. Eu quero que você se torne uma pessoa organizada, para que você possa cumprir todas as suas obrigações como pai, como filho, como marido, como esposa, né, como mãe, e ao mesmo tempo que você consiga ser aprovado no concurso público, estudando com as horas que você tem. Então, eu não vou chamar você de estudioso, vou chamar você de organizado, porque nós vamos ajudar você a se organizar. Então, veja só, o Estado resolveu fazer um concurso para escolher gênios, para ir para a NASA, olha só, a NASA, ou pessoas organizadas. A partir de 1985, o Estado não queria mais gênios trabalhando para ele. Se eu fizesse uma prova com raciocínio lógico, matemático e razão e proporção, está aí na sua tela, quero que você me acompanhe, fica ligado nisso aí, eu captava todos os gênios. Fácil. Uma pessoa genial sabe fazer raciocínio lógico, porque ele já tem o raciocínio lógico dentro da cabeça dele, e ele sabe desenvolver razão e proporção com muita facilidade. Na língua portuguesa, por exemplo, se eu fizesse uma prova com redação e interpretação de texto, a minha peneira ia puxar as pessoas geniais que tinham facilidade para dentro do Estado. Por mais que eu ensine raciocínio lógico, aquela pessoa que tem uma capacidade intelectual muito acima da média estará sempre mais preparada sem ter que estudar, porque ele já tem a capacidade do raciocínio lógico. Aí eu pego uma prova, por exemplo, de direito. Como é que eu pego o gênio? Eu dou uma prova com a interpretação e a aplicação das leis. Eu peço para o gênio aplicar uma lei, eu dou a lei para ele, dou um caso concreto, falo para ele, ó, como é que fica esse caso aqui diante dessa lei aqui? Eu dou o artigo e mostro. Se você pegar uma prova antiga, até 1985, você vai observar que todas elas buscavam gênios para a administração pública. Isso não acabou totalmente. Se você pegar, por exemplo, alguns concursos que eu vou deixar para falar lá na frente, para não te assustar, que é os concursos de salário de 25 mil, alguns deles são poucos, hein? Muito poucos. Ainda tem questões que peneiram alguma genialidade, mas não é comum que o Estado busque gênios para trabalhar, até porque as pessoas muito geniais são aquelas que têm mais dificuldade
na socialização, no convívio, em obedecer ordens, estabelecendo rotina. E o Estado já havia percebido isso lá em 1980. E aí o que o Estado faz? Vamos comigo aqui, ó. Eu quero buscar pessoas mais organizadas. Eu vou pegar um concurso de escrevente do fórum, por exemplo, concurso de oficial de justiça. O que o concurso de escrevente do fórum de oficial de justiça busca? Pessoas que são capazes de se organizar e de estudar. Ah, mas busca pessoa estudiosa, que estuda muito, professor. Ó, eu, por exemplo, passei para escrevente, passei para oficial de justiça em vários, né? E eu nunca fui um bom aluno na escola. Eu reprovei a 7ª série, eu ficava de recuperação, era aquela loucura. Estudei da forma correta, no momento correto, e passei em alguns concursos que exigiam, por exemplo, que eu tivesse que estudar. Então, utilizando o mecanismo correto, você se organiza. Vou dizer que você é um cara estudioso? Não. A sua família vai dizer que você é inteligente, que eles nem tinham percebido isso. Olha que coisa linda. Fulano é inteligente. Dizer que um cara que passou no concurso é inteligente é uma ofensa. É dizer para ele que ele nasceu com a sorte de ser inteligente. E não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com organização ou entusiasmo. Mas nós vamos falar do entusiasmo e dos seus riscos. Olha, daí o Estado, em 1985, começa um novo formato. O Estado resolve buscar provas, fazer provas que buscassem pessoas mais organizadas. Ele começa assim, matemática, cai equação com fórmulas extremamente decorebas, pré-estabelecidas. Ou você estuda aquela fórmula ou você não aplica a fórmula. Você não vai desenvolver a fórmula de Pitágoras na prova. Você pode ser gênio, mas você tem que conhecer a fórmula, porque não dá tempo de fazer em 4 horas e criar uma nova fórmula. Então o que o Estado faz? Vamos pegar gente que estuda? Vamos buscar gente que estuda? Para de pedir raciocínio lógico nas provas e começa a pedir fórmulas e exige que o cara estude. Mas para que você quer que o cara estuda? Por que você já não pega os caras que já estão prontos, que nasceram geniais? Ah, porque eles dão trabalho. Eles não são fáceis de ser conduzidos. Eles não servem para todos os lugares, não. Tem lugar que eu preciso de pessoas que só sejam organizadas. E o Estado sabe disso. O Estado sabe disso. Durante a minha dissertação de mestrado, eu fui obrigado a conhecer todo o formato em que as bancas de concurso público trabalham com o direito. Aí você começa a perceber que a banca tem um direcionamento. Ela quer pegar gênio, ela quer pegar entusiasmados, ela quer pegar pessoas estudiosas ou organizadas. As bancas sabem o que elas estão buscando. Não pense você que é aleatório, a banca vai lá e faz o concurso de forma aleatória. Existem estudos que vão direcionar o tipo de candidato que virá para o concurso. E você pode ser inteligente e eliminado. As bancas podem eliminar uma cara inteligente de letra. É fácil. Você cobra do inteligente que ele tenha que ter estudado. Eu vou te contar sobre isso daqui a pouco. Ó, vamos fazer aqui uma prova de língua portuguesa para pessoas inteligentes. Ao invés de eu cobrar interpretação de texto, eu exijo que ele tenha conhecimento da estrutura da gramática, que ele fique ali decorando o texto, decorando o verbo e estudando a estrutura da gramática. A maioria das pessoas inteligentes tem uma dificuldade para estudar que você nem imagina. Inteligente, que eu estou chamando de genial, até porque nós aqui, nas nossas palestras, e nós viajamos muito dando esta palestra, alguns professores que dão palestra comigo falam, Alexandre, todo mundo é inteligente um pouco, nem todo mundo é genial, mas todo mundo é um pouco inteligente. Então a palavra inteligente não é a correta, a palavra gênio sim, né? Todo mundo tem uma certa inteligência e uma certa dificuldade, como é natural. Tem gente que tem uma genialidade. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que com 7 anos de idade ele falava inglês simplesmente porque ele assistia televisão em inglês. Ele simplesmente aprendeu a falar inglês fluentemente assistindo televisão em inglês, optando pela língua inglesa, sem nunca ter visto a estrutura da língua inglesa. É um cara que tem uma genialidade assim, fora da casinha. O cara tocava violão com 9 anos, conhecendo acordes, dissonâncias da natureza dele. Tem gente que tem essa genialidade, eu conheço, né? A maioria delas
não vão passar em concurso. A maioria delas você vai entender por quê. Eu faço uma prova de concurso exigindo que o cara estude, eu bloqueio o cara genial e abro espaço para aquele que se organizou para estudar. Olha lá, esse aqui é típico. Quem prestou concurso do fórum nos últimos anos, prestou concurso de tribunal, sabe do que eu estou falando. Ou você decora a lei ou não passa. Aí o gênio já era. Eu chego para um cara genial e falo assim, olha, qual que é o prazo para embargos nessa lei número tal aqui? Ele fala, o que é embargos? Que lei que você está falando? Que lei é essa? Oh, mas você não é inteligente, você não é genial? Você deveria saber qual que é o prazo de embargos. Não, mas eu não estudei essa lei. É claro, eu cobro que você decore a lei, eu elimino os gênios e trago as pessoas organizadas para dentro da administração pública. Isso não é aleatório. Isso não é por acaso. Cobrar que você decore uma apostila de 150 páginas para ser escrevente não é aleatório. Você vai pegar um sujeito genial, ele vai ter dificuldade para estudar. Vou trazer você comigo aqui, ó. Presta atenção nisso que eu vou te falar para você entender. Uma pessoa genial, quando o professor estava explicando, ele já tinha entendido. Aí, o professor ia explicar para a média da sala, ele estava bagunçando. O professor ia explicar para os mais, que demoravam um pouco mais para entender, que estavam no fundo, esse cara já estava pendurado no ventilador. As pessoas geniais, elas nunca precisaram estudar. Chegava a época da prova, ele assistiu aula, ele ia lá, tirava uma nota razoável, entre 7,8, 7,8, 7,8, passa de ano e termina o colégio de forma automática. São pessoas geniais. Elas não são alunos nota 10. As pessoas geniais não são alunos nota 10. Por que eles não eram aluno nota 10? Porque o aluno nota 10 tinha que estudar. A pessoa que tem uma facilidade intelectual muito avançada, ela não acostumou a estudar, porque ela não foi cobrada a fazer isso. Para que ela vai estudar? Ela vai com a caneta no dia da prova e faz a prova. Só que no concurso público isso não funciona. Não dá certo, porque no concurso perguntam para você qual é a lei número tal e qual é o sentido do artigo tal da lei número tal, qual é o prazo da lei. E se você não decorou, você não passa. Por isso, as pessoas geniais, elas vão com facilidade até o colegial e vão com muita facilidade na faculdade também, mas normalmente elas vão para áreas criativas. Elas não vão para o Estado, elas vão para áreas criativas. E aí vem o segundo pelotão, onde estou eu, né? Aquela pessoa que se organiza, aprende, estuda, aprende, vai lá, faz a prova e passa. Conhece a regra do jogo, tem que decorar o Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou decorar. Vou sentar aqui no domingo, vou estudar e vou decorar. Tem que decorar o Estatuto dos Funcionários Públicos? Vamos estudar, vou decorar esse estatuto aqui. Existem pessoas geniais na administração pública? Existe sim, só que são poucos, porque a maioria deles não se limita a decorar nada. Eles querem passar, mas eles têm dificuldade de estudar. Eles não foram treinados para estudar como eu, que tinha que aprender para passar de ano, fui treinado para estudar. Então, voltando aqui para a nossa tela, eu tenho uma prova com formato para gênio e uma prova com formato para pessoas que eu chamei de organizada. Por que eu não chamei de estudioso? Por que eu não chamei de estudioso, professor? Porque nem todo mundo é estudioso, mas pode se tornar estudioso. Você pode se organizar, mas organizar para estudar é uma coisa que você tem que aprender a fazer com quem sabe. Por quê? Porque se você simplesmente acha que você vai abandonar a tua vida e vai começar a ler livro, você está enganado. Estudar não pode acontecer abandonando as nossas funções. Eu não posso deixar de trabalhar, de ser pai, de ser amigo, de jogar bola, de ser filho. Eu não posso deixar minha vida para estudar. Não funciona dessa maneira. Então, fica ligado aqui que eu vou te dar algumas informações para que você entenda o que é este cara organizado do qual eu estou falando. Olha só um exemplo típico. Você acha que um cara forte, que sempre bateu em todo mundo na escola, nunca apanhou,
Tem possibilidade de se tornar faixa preta de karatê e campeão brasileiro de karatê? Olha, possibilidade existe, mas probabilidade não. Por que ele vai se submeter à disciplina rígida do karatê se ele nunca apanhou na escola? Ele não precisa. A mesma coisa com concurso público. Sujeito que sempre foi bem na escola com muita facilidade, ele vai se submeter a decorar normas para passar em concurso público nos dias de hoje? Porque os dias de hoje, o concurso público, ele é basicamente decorar leis, ou decorar regras de português, ou decorar fórmulas de matemática, e isso, normalmente, as pessoas com muita genialidade têm uma certa dificuldade. Aí entra as pessoas que se organizam. Fala, não, peraí, essa aqui é a regra do jogo, eu vou passar. Agora você começa a entender por que algumas pessoas que você tinha certeza que iam passar em concurso lá na faculdade, elas eram geniais, por que elas não passaram? Principalmente você que fez direito, ou você que fez contabilidade e estava buscando um cargo, por exemplo, para fiscal. Ora, ou o sujeito decora, ou ele não passa no concurso. Não basta ser gênio, tem que ser organizado. E eu não estou falando estudioso porque falar de estudioso dá a impressão que o sujeito parou a vida dele e foi para o quarto estudar, né? Que ele já nasceu estudioso. Eu não gosto da expressão sorte quando se trata de concurso. Quando eu falo assim, fulano é inteligente, ele tem a sorte, nasceu inteligente. Fulano é estudioso, ele tem sorte, ele nasceu assim, ele sabe estudar há muito tempo. Não, para! Eu gosto de tratar da capacidade de se organizar para estudar. E você vem comigo que eu estou te dando a certeza que você vai entender o que eu estou falando. Tá aqui na tela para a gente entender isso aqui, Ninguém precisa nascer genial para passar em concurso, basta que você tenha disponibilidade e humildade para se organizar, tá? Não faz muita diferença aí se você era aquele aluno que tirava super notas e nem faz muita diferença se você se formou há muito tempo. Faz anos que eu estou fora da escola. Calma, a gente tem um resultado eficaz, comprovado há 20 anos. Então eu falo para você o seguinte, utiliza o método que nós vamos ensinar para você aqui e depois você me conta, tá? Existe uma capacidade intelectual e existe uma capacidade, o que nós chamamos de coeficiente intelectual e coeficiente emocional. O QI e o QE, né? Que eu até coloquei ali para você ver, esse coeficiente emocional, aquilo que o Daniel Goleman trouxe no livro dele, falando dessa capacidade de lidar com as adversidades. Quem tem o seu coeficiente emocional desenvolvido, a pessoa que lida melhor com as dificuldades que vão surgindo na vida, o que é chamado de inteligência emocional por Daniel Goleman, este sim tem muito mais chance de conseguir se organizar e passar em concurso. Agora, o importante é saber que a inteligência emocional pode ser adquirida. Eu posso fazer terapia e, através de certos tipos de terapia, encontrar um caminho para a minha evolução emocional. E eu passo a lidar melhor com as emoções negativas. Lidar melhor com as emoções negativas facilita muito no concurso. Então você vai encontrar algumas expressões como inteligência emocional, e a gente chama de quociente emocional e quociente intelectual. A inteligência emocional, esta super 10. Só que fica tranquilo, porque a inteligência emocional, ela pode ser adquirida com o exercício e com a terapia. Se for o caso, a gente vai atrás. Terapia ajuda bastante, existem várias. Então não fica preocupado em saber se você é um cara que já nasceu inteligente, saberia passar em concurso com facilidade. Se você é um cara estudioso, porque você teria ido muito bem na escola, foi bom aluno. Ou se faz tempo que você se formou. Tudo isso é desnecessário quando você pega o caminho correto do estudo para concurso público. E o que eu estou falando aqui para você não é o que eu acho, é o que eu vivenciei no decorrer de todos esses anos. É a experiência somada das minhas aprovações, a experiência somada na minha vida acadêmica, na minha vida como professor de cursinho,
na minha capacidade de olhar para o aluno e depois trazê-lo para mim e falar o que aconteceu, como é que foi a tua história. E aí você pode ver no site da Legis a quantidade de pessoas contando as suas histórias que acabaram passando no concurso público sem acreditar que iriam passar no concurso público. No próximo capítulo, quando você entender as matérias dos concursos públicos, você vai entender um pouquinho melhor a respeito dessa capacidade de se organizar.